Voltando aqui ao nosso assunto, mandar um abraço aqui para Alexandre Quintão, bom dia, luz a todos. A Danólia Souza Oliveira diz que não concorda, né? Tá falando aqui as duas estão erradas. Nelson Oliveira falando do livro do Ranieri, Sexo Além da Morte. Aliás, o Ranieri tem uma obra que é drástica, né? Eu queria... Como é cheia de terror a psicografia dele, né? Não sei realmente se é do André Luiz. Eu questiono aí a obra do Ranieri. Até porque ele era delegado, então deve ter carregado muito do animismo dele nessas questões. É só você ver os livros. O Abismo, Aglon e os Espíritos do Mar, Sexo Além da Morte. Veja, são livros que são baseados aonde? Em situações de espíritos que estão mais próximos da crosta. Uhum. São espíritos que não conseguiram se desprender. Justamente por quê? Por força da influência do físico no espírito. Sobre a matéria. Se deixaram influenciar e não conseguem se desprender. Tá certo? E esses espíritos todos que escrevem, eu queria dizer bem claro para os ouvintes, a maioria dos espíritos que escrevem depois de Kardec, a maioria são espíritos que vêm falar da experiência que eles têm próximo da crosta terrestre. Você não vai ver um espírito falando além disso, mesmo porque nós não estamos aqui preparados para ouvi-los. Tem esse detalhe também. Então, só deixar claro, cuidado com o que lê. Pode ler de tudo, mas faça uso da razão, baseado em Kardec. Tá certo? É isso que a gente pede aqui. Você pode ler de tudo, mas não se deixe influenciar de forma tão veemente, né? E achar que aquilo é verdade absoluta. Porque as verdades no plano espiritual, ouvintes, elas são relativas ao nível espiritual de cada um. Existem diferenças. E aquilo é uma visão do espírito. Isso. Né? Não quer dizer que é tudo aquilo. Isso. E a experiência que ele teve. Tá certo? Márcia Medeiros, facebook.com/TV Mundo Maior. Bom dia. Lembro que certa vez Chico Xavier falou a respeito do sexo e disse que o indivíduo tem que procurar direcionar essa energia criadora para fazer o bem, quando não puder se relacionar com outra pessoa. A Elaine até comentou essa questão no início do programa. Vão participando aí, facebook.com/TV Mundo Maior, também pelo YouTube, Rádio Boa Nova, digita lá na busca, ao vivo, você vai cair direto aí na nossa transmissão online pelo YouTube. Solange Camargo, gratidão, muito bom ver a conversa neste nível, livre de julgamentos. Nós, espíritas, devemos buscar nos livrar do psiquismo, de certo e errado, e darmos nosso ponto de vista sem exclusão. Isso é crístico. Falando nesse ponto aí que você tocou, Edson, na opinião de alguns médiuns ou de alguns espíritos, existe uma outra opinião também drástica, que é a seguinte, até um palestrante uma vez foi na casa que eu frequento e falou isso, o espírita não pode ir em motel, porque as energias deletérias, aí pinta todo aquele cenário drástico. Mas se você vai com a sua esposa, com a sua namorada, eu acredito que você não vai se sintonizar com esse tipo de energia. O que você acha? Né? Eu acho que depende da sensibilidade do médium frequentador do motel. Porque eu me lembro uma vez ouvindo o professor, o Dr. Reinaldo Leite, e eu gostava muito de ouvir o programa dele. E ele contava uma história de que ele estava indo fazer uma palestra e ele passou de carro, era dia dos namorados. E ele passou em frente a um motel e tinha fila, né, no motel para entrar. E ele fez um pensamento, oxa, eles que são felizes, né, vão entrar no motel, vão namorar e eu tô indo fazer uma palestra. E a mentora dele fez o desdobramento com ele depois à noite, levou ele para ver esse ambiente. E falou, né, que nunca mais fale isso, né, quem que é agora, é mais ou menos assim, né, as palavras, quem que realmente é mais feliz, né, você ou esses espíritos. Lógico que dentro de tudo que a gente conversou aqui, são ambientes que estão mais propícios a esses espíritos obsessores, a esses espíritos que estão ali para se aproveitar do ato sexual, da energia do ato sexual, né. Você pode não ter sensibilidade nenhuma, frequentar um motel e tudo bem. E a pessoa, às vezes, que já entra ali, já sente uma energia diferente. Eu sinto uma energia pesada, como sinto em determinadas igrejas também.
tá vendo? Motel e olha a diferença. Não, porque tem a ver Quer com... dizer, não é o espaço físico, mas o que... São a energia das pessoas. As energias, exatamente. Diante disso que a Elaine está falando, eu acho pior. O legal é o dia do namorado você ver as pessoas indo para o motel. O problema é quando é dia da secretária. Aí a coisa é séria. Aí já pega, né? Agora tem uma outra questão, por exemplo, a gente falou aí a questão do homem e mulher. O Adão Nonato tem uma frase muito legal, né? Ele diz que na parte do sexo o homem é tipo fogão a gás, né? É rápido, e a mulher mais fogão a lenha. E, então, nestas diferenças, como é que ficaria, por exemplo, um casal em que o homem tem esse desejo sexual, mesmo sendo nessa faixa etária aí de 65 anos, mas a mulher já não está mais nessa situação? Como é que deve ser a conversa desse casal, Paulo? Puxa vida. Olha, eu não sei muito bem se isso se aplica ainda hoje, né? Eu acredito que não só os idosos, mas o homem e a mulher, eu acredito que hoje é uma situação bastante diferente. Com tanta informação que a gente tem, nós, mulheres, né, já não somos mais um fogão a lenha, tá certo? Algumas não, né? Algumas eu acredito que ainda estejam nessa situação. Mas eu não vejo dessa forma. Mas acredito que é aquilo, né? Com jeitinho, com carinho, com conversa, um diálogo. Isso é importante. Para acender aí essa chama. Eu acho que é a cumplicidade, né? Um conhecer o outro. E quando você tem realmente o afeto, o amor pelo seu parceiro, você se preocupa também com a satisfação do seu parceiro, né? Então, isso tem que ser recíproco, né? Por isso que muitos casais têm problemas, e a gente, como advogada que já trabalhou, militei bastante na área da família, a gente vê que muitos motivos de divórcio é realmente essa incompatibilidade. E aí não é de gênios, né? Não, aí é não sexual é de mesmo. Então... O que você lembra aqui? Sem citar, lógico, o caso todo, mas o que você lembra? Olha, eu tive um caso muito pitoresco, e aí eu recusei, eu não peguei o caso. O homem do casal, ele anotava, ele tinha um caderno com todas, assim, era casado há mais de 10 anos, então esse caderno já era bem velhinho. Ele marcava todas as relações sexuais que ele teve, a duração, a satisfação, tinha lá os intervalos. Então, através dessa estatística sexual que ele fez, ele concluiu que a mulher dele estava o traindo, porque já não tinha mais aquela mesmo índice do gráfico que ele desenvolveu. Então, você já percebe um nível de paranoia, né? Assim, absurdo, né? Então, ela não respeita nem o ritmo do outro. O que é isso? Então, nesse caso, realmente, eu, como advogada, recusei o caso, porque era um caso realmente mais para um psiquiatra, eu né? nunca tinha escutado, hein? Olha o nível de psicológico dessa pessoa, o quanto que a energia sexual influencia a vida dessas pessoas. Ela é uma pessoa em desequilíbrio, vai estar desequilibrada depois. Tá certo? E abre brechas para obsessões. O que a gente vem falando aqui de casais que se perpetuam, Cláudio, são casais que se respeitam. Respeitam um, respeitam o ritmo do outro. Sabe? Se complementam em outras coisas, poxa. Não pode ser desse nível. Imagina, coitada dessa mulher casada com um cara desse. Só faltava ele querer processar ela agora porque não estava dando atividade sexual na promessa que ela fez para ele no casamento. Mas acontece muito isso, né? Mas se fala muito nos tribunais. Se fala muito disso, de ruptura, né? Da vida conjugal, exatamente por isso. Pela falta de sexo entre o casal. Né? Então, isso impulsiona. Ou o excesso também. Eu já tive um caso no escritório que a esposa pediu o divórcio porque ela não aguentava mais a situação. Tem isso, ela não suportava mais a situação. Falta de respeito do ritmo do outro. Então, exatamente. A facilidade hoje, a gente teve uma questão no bloco anterior falando dos atores pornográficos, né? Existem alguns homens, aí vem isso, às vezes vem da adolescência, aquela necessidade de ficar assistindo filmes pornográficos. E hoje, com a internet, a facilidade de acesso é muito grande. O jovem ou o adulto mesmo, ele vê aquele filme e ele acha que a esposa dele é aquela atriz pornográfica. Sim. E ele quer praticar em casa... máquina de sexo. Ele quer praticar em casa aquilo que ele vê no filme. Aquilo que está no filme, gente, não é real. Né? É filme. Né? É filme.
E aí quer impor um ritmo que é doentio, né? Então, são os desequilíbrios, né? Eu queria, Cláudio, fazer uma observação aí para os ouvintes. Diga. Até fazer uma propaganda, não gosto muito, mas a gente está falando muito dessa questão de certo, errado, de como você se inserir, de julgar ou não julgar. Eu tenho uma palestra que é condenar ou compreender. Olha, são duas coisas. Então eu convido aqueles ouvintes que quiserem acessar lá a minha página no Facebook, né, Edson Figueiredo, ou então o meu canal no YouTube, Edson Figueiredo, e procurem essa palestra lá, Condenar ou Compreender. Aí vocês vão ver uma visão espírita sobre esses assuntos. Olha que legal. Mandar um abraço aqui para Terezinha, que ela comenta aqui da obra do Bacelli, né, Reencarnação no Mundo Espiritual, que ela ficou com o pé atrás. Pode ficar com o pé atrás com o Bacelli, sim. E tem que analisar, né, e ver durante os critérios kardecianos se a obra se encaixa. Um homem que afirma que Chico é Kardec não merece nenhum tipo de consideração, né? Uma outra questão, faltando 5 minutos aí para o intervalo, é que sempre sexo e religião andou junto. Por mais que os religiosos admitam que não, mas ela sempre anda junto. A gente tem aí João de Deus, Prembaba. Ontem saiu uma outra notícia com outro guru, né, da questão do Daime, pedofilia na Igreja Católica e por aí vai. A gente tem um médium. Paraíba, né? A gente tem um médium. Tem um de Curitiba também. Tem um médium espírita em Curitiba que está sendo também investigado. Então, desde que o homem surgiu no planeta e as religiões surgiram, sempre andou essa questão sexual junta, por mais que não admitam publicamente. Diga. Então, agora veja a questão. Tudo homens. A maioria são homens. Está dentro daquilo que eu estava falando. A energia sexual no homem é diferente da energia sexual na mulher. Você não vê uma mulher que estuprou um homem. Não, a gente teve aquele caso aqui daquele garoto reclamando da presidenta do centro espírita que estava dando em cima dele. Mas era um assédio, né? Mas é assédio, né? Mas aí, agora, você pode ver, a maioria são homens. Por quê? Porque a energia sexual no homem é diferente da mulher. E o cara, se ele não tem controle, faz essas atrocidades mesmo. Agora eu vou chegar na minha pergunta. Em virtude disso, se criou uma crença que o sexo é pecado, que o sexo é isso, sempre pelo ponto de vista negativo dos religiosos. A postura deles eram outras. É errado ter tesão do ponto de vista espiritual? Não. Faz parte de uma energia, Cláudio. A energia, veja. Físico, como diz o Tem a questão, se eu não me engano, é a questão 941, que os espíritos falam que... Quando eles falam, por exemplo, por que as pessoas têm medo da morte... E eles falam o seguinte, que desde criança a gente é ensinado que ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Certo? E que vai para o inferno, né, justamente aqueles que dão vazão aos instintos naturais. Ao prazer. Ao prazer. Quer dizer, então, olha o absurdo. É da natureza. Mas isso é aquelas questões da Igreja Católica que veio... criando essas regras, até mesmo para que os padres não procriassem por conta do patrimônio, da divisão patrimonial. Então, o padre não pode casar, o padre não pode ter filho, que é justamente pela questão patrimonial da igreja. Isso. Então, eles queriam fechar cada vez mais a questão patrimonial da igreja. E a gente vem arrastando esses conceitos, né? E os religiosos, a gente... traz isso, e isso não é de uma encarnação, né? A gente traz esses conceitos de diversas encarnações. Estão enraizados na gente, de que o sexo é pecado, de que o prazer é pecado, né? E... que tem casa espírita, por exemplo, que você não pode dar uma palestra falando de sexualidade. Então, de mas tão porque forte são que é essa coisa que, nos dirigir. Isso que a gente fala, não tem erro, não tem acerto. A gente tem casas espíritas que ainda são dirigidas por pessoas com ideias mais antigas, né, que ainda estão bem enraizados nesses conceitos da Igreja Católica, né? Então, a gente tem que ter sempre esse raciocínio, né? É natural, faz parte da lei de Deus, faz parte da criação. E você não obtém só o prazer sexual, você obtém prazer de diversas formas. E isso faz parte do ser humano. Como que pode ser pecado uma coisa que faz parte do ser humano? Agora, olha o contraponto e o contrassenso, Cláudio. As pessoas que querem orientação de família são pessoas que não têm família.
Então como é que você vai orientar sobre sexo, sobre família e tal, se Exato. você não pratica, tem experiência, né? Não tem experiência. E falam mais, e tem Não até tem mentores filho, por aí né? escrevendo, que são mentores que foram, foi padre, foi padre, foi padre, foi padre, foi padre, vai ser mentor de quê? Ou então foi freira, vai ser mentor de quê? Não teve a convivência, né? Não teve com o convivência, vai A ensinar o gente, quê? Não tem a Entendeu? experiência, né? Não teve... A gente precisa lembrar que nas diversas reencarnações, nas sucessivas reencarnações que nós temos, que nós já tivemos, que nós ainda vamos ter, nós vamos aprimorar aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Então, nós temos diversas experiências, né? Então, determinada reencarnação eu passei por tal experiência, nessa encarnação eu passo por tal experiência. Então, nós vamos passar por diversas experiências para que a gente se torne um ser evoluído, né? Por isso que a gente fala não tem certo e não tem errado. Sim. Porque eu estou, às vezes, numa fase desse processo evolutivo diferente do Edson, diferente de você, diferente da Paula. Cada um está numa fase desse processo evolutivo, né? Vamos para o intervalo, na volta a gente vai falar sobre essa questão aí do anúncio, né? Suposto anúncio aí, ou suposta extinção do Ministério do Trabalho. Queremos saber aí a opinião dos nossos convidados, das nossas convidadas e também de você que acompanha o Manhã Boa Nova. Até já. Antes de entrar na questão do Ministério do Trabalho, Caio Ventura pergunta aqui sobre a masturbação. Se há alguma implicação do ponto de vista espírita. A resposta, Caio, isso tudo que a gente já veio falando aqui. Faz parte, né, do descobrimento, do seu corpo, né? Não sei, ele fala a idade dele, não? Não. Eu acho que isso é importante também. Agora, qual o grau disso daí também, né? Tá em desequilíbrio, tá em exagero, então, de repente, pode estar precisando aí de um auxílio médico, né? Psicológico. Então, depende de cada situação, mas a masturbação faz parte do ser humano também, não é uma coisa que a gente vai condenar, é um pecado, na minha opinião, de forma nenhuma, é uma coisa natural. Mas tudo depende do grau, né? O que seria um equilíbrio na masturbação para você? Depende, 3 vezes por semana? Não tem regra, né, Cláudio? Eu acho que isso não tem regra. A cara da Elaine foi a melhor. Eu sei, ele me provoca. Como disse meu filho, eu tô te zoando. Tá me zoando, é bullying aqui. Bullying. Não tem regra. E eu acho que cada ser humano tem um grau, a gente falou aqui da questão dos hormônios, cada um tem uma necessidade, né? Cada um sabe de si, sabe da sua necessidade. E a masturbação pode ser importante até para ele ter o equilíbrio. Sim, né? Na busca do equilíbrio. Na busca não do sair equilíbrio. por aí fazendo atrocidade. Melhor você se masturbar do que você violentar uma pessoa na rua, né? Ou trair, certeza. Eu queria fazer uma observação para o Caio. Rapidinho, Edson. É rápido. Caio, daquilo que eu já falei no programa, o espírito, quando reencarna, ele não tem necessidade sexual até um determinado período da vida dele. É só você analisar a vida da criança e tal. Depois começa um processo. Acho que é com os 14 anos, né? Isso, que é quando os hormônios começam a entrar É biológico, né? E aí você começa esse processo de descobrimento. A Elaine falou muito bem, o nível de masturbação aí é para você manter teu equilíbrio. Então, cada um sabe de si, né?